Nem todos sabem a diferença que existe entre o verbo esthio em grego e o verbo trogo. São dois verbos gregos que são traduzidos por comer em português. Mas um tem o sentido de comer, se alimentar, se sustentar com a comida. Esthio. Enquanto que o verbo trogo tem o sentido de ingerir, comer no sentido de ingerir. E esses são dois verbos que aparecem lá na narrativa do Gênesis. Quando Deus diz ao homem, não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, diz o texto do Gênesis que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Vejam, aparece o verbo comer 3 vezes aqui, está bem? Mas, na primeira ocorrência, quando diz vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, está dizendo para se ingerir. Ok? E então ela tomou da árvore, do fruto da árvore e comeu. E mais adiante, quando Deus pergunta a Adão se ele havia comido daquela árvore, diz: comeste da árvore que te ordenei que não comesses. E aqui é ingeriste da árvore que disse para não te sustentares com ela, para não te alimentares com ela. Então aparece só o verbo comer e as pessoas não conseguem perceber a diferença que há. O pecado, na verdade, tem tudo a ver não apenas com o fato de o homem ter se alimentado da árvore proibida, mas com o fato de que o homem ingeriu, comeu no sentido de ingerir o fruto daquela árvore. A mesmíssima ideia Jesus está evocando no 10º Amin Amin do Evangelho de João. Amin Amin, em verdade vos digo que se não tiverdes comido a carne do Filho do Homem e não tiverdes bebido o seu sangue, não estáis tendo vida em vós mesmos. Aquele que está ingerindo a minha carne e bebendo o meu sangue está tendo a vida eterna. Isso significa dizer com muita clareza que esse 10º Amin Amin do Evangelho evoca o texto de Gênesis. E isso os santos padres da igreja perceberam com muita facilidade porque liam o texto, rezavam o texto em grego. Tanto o texto do Gênesis como o texto do Evangelho. E então eles perceberam com muita clareza que, sem dúvida, Jesus estava se referindo ao novo alimento que ele trazia, o alimento de vida eterna, e que era necessário, sim, ingerir esse alimento, que é o próprio Senhor Jesus, o pão que desceu do céu, não como outrora no deserto, em que o maná caiu dos céus, alimentou o povo de Deus, mas o povo voltou a ter fome. Agora Jesus Cristo fala sobre o alimento definitivo, aquele do qual aqueles que se alimentam comem, mas não voltam a ter fome. Esse alimento é preciso estar ingerindo, diz o Evangelho. Inclusive, o texto é claro em dizer: aquele que está comendo a carne do Filho do Homem e bebendo o seu sangue está tendo a vida eterna. Isso significa dizer que a igreja, que já por quase 50 anos celebrava a Santa Eucaristia e agora recebe o Evangelho de João, que o escreve e o envia à igreja para ser lido, a igreja está percebendo com toda clareza
que essa é uma palavra que diz respeito a ela, não diz respeito apenas aos judeus. Jesus não falara apenas aos judeus, estava falando à igreja. Por isso ele diz: aquele que está comendo a carne do Filho do Homem, aquele que está bebendo o seu sangue, está tendo a vida eterna. Assim que a igreja, 50 anos depois, entendeu. E aqui toda a discussão no mundo crítico levantada por Rudolf Bultmann e tantos outros cai por terra. Aqui, o ponto não é esse texto foi incluído posteriormente ou já foi escrito pelo próprio evangelista João. Mesmo que nós nos incomodássemos com isso e não estivéssemos fundamentados na tradição da igreja, o fato é que a igreja, ao receber esse evangelho, estava lendo esse texto exatamente dessa forma: aquele que está comendo a minha carne. E os judeus não estavam comendo a carne do Filho do Homem, porque Jesus não havia morrido e ressuscitado e estabelecido a Eucaristia como sua carne e o seu sangue. Agora sim, a igreja tem condições de compreender plenamente o que Jesus Cristo dissera aos judeus. Para os judeus, Jesus estava apenas falando de um alimento verdadeiro, no qual eles não acreditaram, obviamente. Para a igreja, Jesus Cristo estava falando sobre o alimento da Eucaristia, que é ingerido por aqueles que estão tendo a vida eterna. Pão de vida eterna.